que eu fecho aí? Então, a partir de agora, boa noite a todos. Reunião sendo gravada. Vocês estão visualizando? Beleza. Então, deixa eu começar aqui desde o início. Só para a gente fazer uma síntese, né, do que foi dito hoje. Então, eu falei para vocês das partes anatômicas do rim. Então, nós temos ali um par de rins. Eu falei para vocês que o lado direito, ele é um pouquinho mais abaixo, porque o fígado está ali em cima dele, né? E qual a importância do nosso sistema renal? É um sistema de excreção. Muitas pessoas, de uma forma errônea, acham que o sistema excretor, o único tem alguém entrando, o único excretor é o renal, e não é. Tá? Nós temos também como excretor o nosso sistema respiratório, que é inclusive muito importante. E tudo está associado, todos os nossos órgãos estão em associação. O digestório também tem excreção, né? Excreta nossas fezes. Nosso suor também é uma forma de excreção, tá? Então, não é exclusivo. Porém, é um órgão que a gente necessita dele para a gente continuar vivo, né? Podemos viver sem um rim? Podemos até doar, se a pessoa for compatível, a gente faz essa doação. Aí depois, na próxima aula, que eu vou trabalhar fisiologia renal também, aí eu vou falar para vocês de patologias, de coisas mais aprofundadas, porque entra o pessoal da enfermagem junto, e aí é tema da aula de lá. Então, o que acontece, por exemplo, se o indivíduo tiver pedra no rim? Depende da região que está essa pedra, né? Se a pedra estiver aqui, na região do rim, é muito mais fácil, inclusive se precisar fazer um procedimento. Qual é a problemática? Quando está aqui na pelve. Quando a gente tem cálculo na pelve é mais complicado, tá bem? E aí tem que entrar com um aparelho, né? A cirurgia aqui, imagina, é uma membrana fina, é muito complicado. Então, como que faz para saber se a pedra ela é expelida naturalmente ou não? Quem está com o som ligado, achei, desculpa, Paula. Para expelir. Então, se tiver acima de 5 centímetros, não vai conseguir. Então, tem vários procedimentos, onde faz aquela, como fala, o laser, né, para tentar diminuir o tamanho, e aí a pessoa tem que ingerir água, ou às vezes ficar no soro no hospital, para tentar extrair essa pedra, né. No caso das mulheres é bem mais fácil, por quê? Porque o canal da uretra dela já faz sair a pedra diretamente, para o lado externo, muito mais fácil. Em relação aos homens, uma dificuldade muito maior, por conta que aí tem que entrar com um aparelho no pênis para poder abrir ao canal da uretra para que essa pedra saia. E isso, obviamente, causa machucados, né? Lesão. E isso não é nada agradável, o indivíduo sente muita dor. Existem outros aparelhos também, em forma de J, né? O Joule, que eles colocam ali para abrir esse canal. Tá bem? Isso também ajuda, né, a expelir. Então, é muito importante que a pessoa beba água. E aí também, em algum momento da minha aula, eu falei para vocês um pouco sobre a água, né? Porque vocês, alunos de nutrição, falando exclusivamente para vocês, tem aquela coisa assim, bem moderna. O que eu faço para emagrecer? Aí pega lá uma global, né? O que ela faz? Ela fala, eu bebo muita água. Isso é uma das frases muito falada delas. Onde está o problema nessa frase? O que é beber muita água? A gente não pode beber água em excesso de uma forma abrupta, rápida. Quanto mais água eu beber, mais xixi eu vou fazer. Por quê? Porque o meu corpo entende que é tóxico. E temos quantidade a mais. Por quê? Porque
Qual é a função do rim? Manter o controle, o volume de água, o volume hidrostático. Para manter esse volume, se está alta pressão, ele tem que tirar. Então, a pessoa vai fazer xixi, tá? Então, se eu estou fazendo um volume a mais de água dentro de mim, que ele vai entender como sangue, tá? Aumentei a minha quantidade de líquido, tem uma pressão. Exerço uma pressão e esse líquido tem que sair de alguma forma, tá bem? Eu não estou enxergando vocês, se vocês quiserem falar comigo. Mas aí eu acho que vocês podem passar a mão no microfone e ativar, tá? E aí vocês conseguem falar. Qualquer coisa vocês acenam aí que eu tô vendo aqui comigo. A Marina, o Gustavo e a Larissa, tá? Qualquer coisa vocês acenam que daí vai dar tudo certo. Bom, então, Laura. Oi, Júlia? Então, eu queria saber sobre a renina. Esses aí não vai cair. Não, Vai. hoje eu não falei delas, tá? Por quê? Porque elas vão entrar na fisiologia. Ah, sim. É Mas por aquela isso. fisiologia que a gente teve, não é. É outra. Deixa eu só lembrar. Bom, enfim, não importa. Para hoje, como eu tinha explicado, eu fiz um vídeo menor. Se vocês pegarem os slides originais que eu mandei para vocês dessa aula, que seria presencial, tem a renina, tá? Eu não sei se vai dar tempo da gente falar dela hoje. É muito legal, adoro. Mas eu vou gravar um exclusivo sobre essa parte fisiológica, tá bem? Assim, me desculpa, a minha cabeça não tá com muita informação, mas eu tinha quase que certeza que eu ia passar isso da fisiologia junto com a enfermagem. Mas enfim, se não for, independente disso, vocês vão ter essa aula, tá? Que é a nossa próxima conversa. Se caso hoje não dê tempo, porque eu acho que a gente tem que frisar um pouquinho mais isso aqui, tá bom? Mas a gente vai falar, e é muito legal essa aula. Bom, então, continuando, né, o que eu estava falando da água, exclusivo para vocês nutricionistas, é o seguinte, eu conheço várias pessoas que acham que para emagrecer, elas têm que tomar 2 litros, 4 litros de água por dia, e elas tomam. Como? Ah, toma 2, 3 copos de uma vez agora, dali algum tempinho mais 2 ou 3, isso é péssimo para a saúde. Tem estudos que mostram que as pessoas, quando elas fazem isso, elas perdem os néfrons, eles morrem mais cedo, tá? Então, vocês, enquanto profissionais, terão que se aprofundar mais nesse assunto, para não cometer esse engano. Então, eu mostrei, inclusive, para vocês uma tabela, que eu vou lá nela, depois a gente volta. Aqui. Essa tabela é muito interessante, tá? Eu tirei de um livro, em litros, né? A quantidade de sangue, aqui está dizendo água, né? Mas de sangue que vai passar pelo nosso sistema renal por dia é 180 litros em média, tá? Óbvio que o sangue tem água, né? Então, qual é a porcentagem que fica dentro de nós? 99%, que é o que está mostrando a tabela. Somente vamos liberar em forma de urina, suor, né, 10% disso. E isso vai variar de indivíduo para indivíduo, tá? Então, a gente tem que repor essa quantidade. Então, vocês imaginem se todo mundo tomasse 4, 5 litros de água por dia, gente. Eu sempre brinco, né, que ecologicamente a gente ia ter um problema sério, né? A gente bebe xixi dos outros? Com certeza. Nosso xixi, inclusive, é um grande esterco. Então, eu sempre falo, quer fazer xixi? Não faça no cimento, faça na terra, faça no vaso, porque vai ser muito bom, vai ser um esterco muito produtivo para as plantas em geral, tá? Mas a gente, obviamente, que bebe. Inclusive, existem estudos, né, que mostram o grande problema que é a gente ter nas nossas excreções, no nosso xixi, a liberação no rio de
tudo que a gente bebe, ingere, remédios, antibióticos, etc. O que isso causa para nós? Causa problemas, com certeza. Tá? E isso é investigado por várias pesquisas científicas, mostrando que a gente pode ter, inclusive, desequilíbrios, disfunções hormonais por conta dessa água que a gente ingere. Então, a água é potável? Sim, porque ela passa por um tratamento em relação aos seus elementos. Mas a parte de fármaco, a gente, como eu posso dizer, numa fração menor, a gente ingere isso sim. Imaginem os peixes, imaginem os animais que vivem nessa região, né? Mas, assim, não estou saindo do foco, só estou mostrando para vocês uma situação de se pensar, tá? Por quê? Porque se a gente pensar no corona, ele é um desequilíbrio do planeta, com certeza, tá bem? Então, a gente tem que pensar nisso. Bom, e aí voltando aqui, o sódio em gramas, né? Sódio é sal, né? Então, olha lá, quantidade que o nosso rim filtra, 630 gramas por dia. Porém, quanto que ele tira disso? 5%, né? O restante, tudo é reabsorvido. Depois a gente volta nessa parte de filtração, reabsorção e tal. A glicose, toda ela é reabsorvida, porque o nosso corpo precisa, é energia, né? A glicose é comida e energia, então não se perde por esse sistema. Mas, professor, e se eu estiver perdendo creatinina, tá dando lá no meu exame laboratorial, perdi, tá lá, excesso de creatina, ou sangue, ou outros elementos, sódio, e aí? O rim, através do exame, está mostrando que existe algum problema ali, tá? O nosso rim, ele é assintomático, por isso que a gente tem um grande problema em detectar que os nossos rins estão começando a ter alguma patologia. Bom, vou voltar lá. Alguma pergunta aqui, galera? Não? Ok. Então, enquanto a parte externa, né, a anatomia externa, a gente tem, parece um grão de feijão, tanto que nutricionistas, né, quais são os alimentos muito bons para o rim? O que tem o formato parecido com ele. Feijão é um elemento vegetal, uma proteína vegetal, muito boa para os nossos rins, tá? Além de outros, tá? Mas eu estou mostrando assim o formato e tal. Eu não sou muito boa nessa parte de alimentos. Bom, em relação a essa parte amarelada que eu deixei para vocês, né, é uma região muito importante chamada de hilo renal. Esse hilo é composto por tudo aquilo que entra dentro do órgão, tá? Por isso que tem essa diferença, essa separação. Não tem mais nada que entre dentro do órgão, exceto o sangue, né? Então vai entrar 3 órgãos, que é a artéria renal, a veia renal e a pelve renal, tá? Então, se a gente estivesse na sala lá no laboratório de anatomia, professor, onde é o hilo? É uma localização, não tem como eu apontar uma flechinha para ele, tá? Então, é essa região aqui, é essa localização, tá bem? Bom, aqui a parte anatomia interna, né? Que aqui então começa a grande delícia da aula. Então, nessa parte externa, nós temos o córtex, e na parte interna, todo o meio aqui, a medula, né? E aí, reparem que vai ter um próximo slide, está separado no meio, córtex com medula. Por quê? Porque nós vamos estudar somente uma linha só dessa região aqui néfrica, apenas uma linha. Por quê? Porque cada risquinho que está aqui é um filtrado, é um néfron, também há uma tubulação. Então, é por isso que nós temos em torno de 4 milhões juntando os 2 rins. E a gente vai perdendo. A partir dos 40 anos, essa perda ela começa a ficar um pouquinho maior. Então, a gente perde, depois dos 40, em média, 10% de néfrons por ano. Tá? Isso naturalmente, processo de envelhecimento natural. O que pode fazer acelerar? Bebidas alcoólicas aceleram, porque a droga, remédios,
altamente tóxicos para ele em excesso também. Então, colocando nesse momento o coronavírus, por que a cloroquina, que é um fármaco que ajuda a tentar... Só um minutinho, gente. Tem gente me chamando aqui da sala de vocês. Fran, acho que é só. Pronto, voltando, desculpa. Então, aqui, que eu estava falando para vocês. Então, em relação a essa parte de como que eu protejo o meu rim, é claro que com uma vida de qualidade. É claro que com alimentações que não sejam tão pesadas, tão maléficas para ele. Professor, e se eu comer muita proteína? Sabe, estou falando isso para vocês porque é exclusivo para nutricionista, né? E a dieta é a base somente de proteína. Vocês imaginem, gente, uma pessoa que só come proteína, que tem vários, né? Principalmente essas pessoas fisiculturistas, que na sala de vocês acho que não tem ninguém, então eu posso falar, né? Então, essas pessoas, elas não querem se alimentar de mais nada. Então, elas querem... Tem umas nutricionistas malucas que falam assim, eu vou lá, Laura, para você emagrecer, eu vou tirar todo o seu carboidrato, toda a sua gordura. Gente, isso é um erro absurdo. Mas pode por um período? Não deve, tá? Mas alguns tiram por uma semana, outros por no máximo 15 dias. Tomara que eles saibam o que estão fazendo. Porque a primeira coisa que um nutricionista vai pedir para esse tipo de dieta maluca é: vá no endócrino, vai ter que fazer exame periódico, né? E precisa também fazer exame renal o tempo inteiro, para ver como que tá a situação. Então, é por isso que uma pessoa que fica tomando substâncias malucas para ter um corpo bacana, é por isso que ela pode entrar numa hemodiálise? Sim, é por isso. É por isso. Então, é muito grave, é muito sério, tá bem? Então, a gente tem que pensar nisso sim. O que leva uma pessoa a ter um rim bacana na longevidade dos seus anos? Comidas leves, comidas nutritivas. Então, isso vai fazer com que as pessoas tenham um rim com menos perda de néfron, tá bem? Bom, então, se tiver alguma pergunta, vocês me... Deixa eu ver aqui se tem alguém. Acho que tá tudo certo. Qualquer coisa, vocês me ajudem aí, gente, que é tudo muito novo para mim. Bom, então, acho que aqui, por hora, né, tá dito. O que é importante falar para vocês? Eu frisei que essa parte é cortical, né? Então, o sangue vai entrar aqui pela artéria renal, ele vai bater aqui, nessa parte cortical, por isso que ela tá rica em vasos sanguíneos. Bateu aqui, aqui vai acontecer a primeira etapa e a mais importante, que é o quê? O filtrado, o primeiro filtrado. Então, nessa região cortical, o primeiro filtrado é não permitir que proteínas, macromoléculas de proteínas e sangue, hemácias, entre na parte medular do rim. Então, já vai bater aqui e já vai sair, tá? Vai sair a princípio pela artéria eferente, e a artéria eferente ela vai desaguar aqui na veia renal para jogar de novo para a circulação do corpo, para ir lá para o coração. Ok? E aí, então, aqui nós temos, entrou, né? Os néfrons vão começar a trabalhar, vão fazer o processo de filtração, reabsorção, tudo aquilo que eles reabsorverem, eles jogam para a corrente sanguínea também. Não está reabsorvendo, o corpo não precisa desse, o que é lixo, então não reciclou, então vai virar resíduo. Resíduo vai cair aqui, nessa região, tá? Então aqui a gente parece copinho, né? Então a gente tem os cálices renais, que todos vão desaguar no mesmo lugar, que é aqui, ó, a pelve renal. Beleza? Aí caiu na pelve renal, vai descer ureter até chegar na bexiga, que é o ponto, entre aspas, final, né? Antes de sair do nosso corpo.
Aí, aqui, né? Vocês estão vendo um negócio escrito participantes? Júlia, faz com a cabeça que sim ou que não. Sim, tá. Melhorou? Beleza. Bom, então aqui, né, é um slide que está mostrando apenas um risquinho daquela medula. Um risquinho dos milhões que nós temos. Então, por isso que, olha aqui a parte cortical e aqui a parte medular. Então, o sangue entrou pela artéria aferente, ele vai entrar aqui, ele vai bater aqui dentro. Aqui é uma cápsula que tem o glomérulo, né? Cápsula de Bowman, que chama. Não sei se vocês se recordam, se vocês já viram isso, porque vocês são bem mais novos que eu. No passado, a gente tinha telefone de fio. Aquele fio é muito parecido com o glomérulo, tá? Então, ele fica aqui, enovelado aqui dentro. Então, entrou aqui. É uma macromolécula de proteína? É. É uma hemácia? É sangue? É. Então, ele já vai retornar aqui, ó. E ele cai, então, na artéria eferente, tá? Caiu na artéria eferente, depois ele vai entrar em contato com a veia renal e vai mandar o sangue para dentro do nosso corpo. Então, aí a gente já teve a primeira parte do filtrado, ok? E aí, então, o que vai ficar aqui dentro, que vai entrar? Então, aqui eu tenho o túbulo contorcido proximal. Por que ele é proximal? Porque ele está próximo do glomérulo. Por que esse é distal? Porque ele está distante do glomérulo. Vou fazer um parênteses aqui, não é o tema da aula de hoje, mas quando a gente for falar de aldosterona, renina, tá? Apesar da gente estar vendo didaticamente essa figura com o túbulo contorcido distal longe aqui, mas ao mesmo tempo a gente vê glomérulo aqui, o que é importante vocês terem na cabeça, visualiza isso na cabeça de vocês, é que essa região, ela dobra e ela fica aqui, ó. Tá? Ela fica aqui. Então, lembre-se, ela dobra e ela vai ficar aqui um pouquinho abaixo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o sangue entra, o distal, ele detecta como que está o nosso sangue. Ele detecta se a gente está com muita ou com pouca hemácia. E se ele já perceber que nós estamos com pouca hemácia, com pouco glóbulo vermelho, ele já dá aquele comando que nós já estudamos. Um comando via sangue que vai lá no nosso cérebro e o cérebro, então, recebe esse comando através da eritropoetina. Vocês vão lembrar disso. A eritropoetina dá o comando para o cérebro de que nós estamos com baixa taxa de hemácia. E aí, então, comando para a medula. Medula, produza mais hemácia. E essa hemácia, então, vai ser produzida num prazo de 2 dias, a gente vai ter esse aumento de hemácias no corpo, tá? Então, isso aqui depois eu volto a falar para vocês, mas eu só quero que vocês entendam que ele está aqui. Bom, então, continuando aqui. Estamos no túbulo contorcido proximal. Então, bicarbonato, aminoácido, que mais? Glicose, se tiver água, todos os demais sais, eles já vão ser filtrados e jogados de novo para fora, para a corrente sanguínea, tá? Para não dar continuidade no processo. O que vocês têm que ter em mente? Tudo aquilo que é reabsorvido é porque o meu corpo precisa dele, tá? Ok? Continuando, então. Daí, o que o meu corpo não precisa vai descer. Desceu aqui para a alça de Henle, tá? Essa parte é descendente, tá descendo, óbvio, e essa parte é a ascendente de Henle. Então, essa alça, ela tem um papel de absorção de água desse lado descendente e de sódio desse lado ascendente, tá? Essa região aqui parece água do mar, é extremamente salgada. Por quê? Porque é uma região da osmolaridade, de regulação de sais. Então, ela cuida da nossa pressão sanguínea? Sim, ela cuida da nossa pressão sanguínea. Então, mais uma vez, é por isso que essa região aqui distal está aqui também, tá? Porque vai ter essa verificação. Só um parênteses rápido.
estou com pouco sódio. Então, o que vai acontecer? Retém o xixi. Pouco sódio, minha pressão vai cair. Retém o xixi. Para quê? Para eu não perder sódio. Eu preciso, nesse momento, que o meu corpo absorva mais sódio. Mas, professora, 95% absorve. Vai absorver um pouco mais, tá? Estou com muito sódio aqui. Imagina aqueles indivíduos que vocês vão pegar aqui, adoram sal, adoram porcaria. Então, esse salgado aqui vai estar muito maior. Então, essa pessoa, ela vai fazer muito xixi para ela liberar mais sódio. Para acontecer o quê? Um equilíbrio no nosso corpo, tá? Então, é por isso que uma pessoa que está com muito sódio, a pressão dela vai subir? Sim, ela vai ter uma pressão alta. Então, essa pressão alta, ela vai fazer o quê? Uma pressão no nosso rim para que ele libere mais água, para que ele libere, consequentemente, mais sódio. Então, pressão alta, faço mais xixi. Pressão baixa, faço menos xixi. Ok? Vou mudar de slide. Aqui é só para mostrar para vocês a parte tecidual, tá? É histologia isso daqui. Então, nós temos aqui essa parte de gordura, uma cápsula de gordura aqui, tá? Que a gente chama de adiposa, que ela serve para proteger contra pancadas. Imagina, pancadas, bem? Então, pode ser de um acidente, enfim, de várias situações. É por isso que os meninos que talvez gostem mais de ver luta, né? Mulheres não suportam ver luta. É por isso que, então, professora, tem uma região que é mais da pancada, sim, a região do rim. Olha que perigo, né? É ridículo, por isso que eu não gosto de ver isso. Bom, então aqui, cápsula adiposa protege o rim contra traumas, tá? Aí, continuando aqui essa parte mais vermelhinha, a gente tem a fáscia renal. É uma camada de tecido conjuntivo onde vai passar aqui o sangue. Então, sangue, tecido conjuntivo, ele vai nutrir esse órgão. Tá? Então, ele oxigena e nutre esse órgão. Bom, o que mais? E a gente tem a cápsula, né? Essa cápsula que envolve, também chamada de peritônio. Algumas pessoas têm câncer nessa região, é bem problemático a cura, mas hoje tem vários tratamentos, tá bem? Então, essa região aqui, né, do peritônio. E aí, então, é mais uma cápsula de proteção. Aonde ficam os nossos rins? Na parte dorsal. Por isso, então, que o médico ele vai fazer a palpação na parte dorsal. A dor é nas costas, tá? No dorso. Aí, agora quanto à anatomia da bexiga, né? Então, a nossa bexiga, aqui a gente tem os dois uretérios desaguando nela, então a musculatura, né, lisa, porque é um órgão, então musculatura lisa. E aí aqui no final a gente vai ter os esfíncteres, o interno e o externo, que vocês já sabem. O interno involuntário sinaliza que a pessoa precisa fazer xixi, e o externo voluntário sinaliza, então, que a pessoa pode segurar o xixi. Então é isso que está sendo mostrado aqui nessa tabelinha, nesse quadro, tá bem? Então, qual é a função? Armazenar o nosso xixi. Podemos ficar com xixi muito tempo dentro de nós? Não, lembra que é tóxico. E aí, então, deixa eu ver se eu deixei uma figura aqui. Deixei. E aí, então, vocês imaginem essa parte amarela aqui, ó, ela tá aqui no canal. Quanto mais tempo ela ficar aqui, mais chance de infecção eu vou ter. Tá? É bactéria, é coisa ruim, é muito ácido, então a gente tem que eliminar. Bem? E aí, então, aqui a gente tem os orifícios, né, que são as entradas do ureter, e a gente tem toda uma sinalização, uma inervação, que é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Esses nervos hipogástricos, o papel deles é sinalizar que
o órgão está bem, mandando essa informação para nosso sistema nervoso central, que vocês agora já estão careca de saber, medula espinhal, né? E vai a informação lá para o cérebro. Então, manda os reflexos daqui, assim como manda informações, aqui embaixo detecta a quantidade de urina. Então, informações para que a gente esvazie a bexiga, tá bem? Por isso que chega a doer e etc. Bom, em relação às diferenças, né, entre homem e mulher. Então, a bexiga da mulher aqui, canal da uretra, vagina, tá? E útero. Até brinquei com vocês, né? Uma mulher grávida, por exemplo, aqui, essa região do útero vai realmente complicar a vida dela, porque vai comprimir, vai diminuir aqui o espaço para a bexiga. Então, é por isso que a pessoa vai mais no banheiro. Uma senhora, uma pessoa que já está ficando idosa, bexiga caída, todo mundo já ouviu falar. Realmente, é um músculo que vai ficando mais fraco, mais frágil, mais flácido, e a tendência é o quê? Que ele vai descendo. Então, não tem como eu fazer com a mão, né? Para vocês, mas imagina a minha mão aqui, a pessoa colocando a bexiga para dentro. Por isso que é um problema de saúde pública que as senhoras vão para o SUS e fazem uma cirurgia. E coloca uma tela aqui, imaginem, gente, uma bexiga exposta para fora. A chance de infecções é imensa. Então, é um problema de saúde pública, tá? Não pode acontecer. Professora, tem como a gente melhorar isso? Tem, fazendo musculação, atividade física e induzindo isso, tá? Induzindo isso com os nossos próprios estímulos. Acho que vocês sacaram e entenderam, né? Ótimo, muito obrigada. Bom, e aqui então, em relação ao homem, já é diferente. Em relação ao homem, ele tem a bexiga e o canal da uretra dele é bem maior, comparado ao da mulher, que é de mais ou menos 2, 3 centímetros. O do homem, ele tem mais ou menos 15 centímetros. Então é por isso que o menino, o homem, ele consegue segurar mais o xixi? Sim, é por isso que ele consegue segurar mais o xixi. E é por isso também que quando ele acorda, está tão cheio, né, que ele não consegue eliminar o xixi, porque está um pouquinho ereto. Enquanto não abaixa, ele não consegue eliminar. Porque a próstata, graças a Deus, bloqueia esse canal. Tá? Que mais? Bom, então, por hoje é só em relação a essa parte, porque a sexual não é hoje. Bom, aí aqui, né, mostrando que em cima dos rins a gente tem a glândula suprarrenal, que ela, apesar de separada, fisiologicamente ela tem função que a gente vai estudar na próxima aula, não hoje, né, em relação às funções renais, tá bem? E aí eu comentei com vocês que as costelas flutuantes protegem esses rins, porque é uma forma, imagina, as costelas flutuantes ficam aqui, então elas protegem ele também contra o impacto. Primeiro danificaria a costela, para depois danificar ou lesionar o rim, tá? Acho que eu pulei aqui. Bom, então aqui, continuando, acho que agora fica bem mais claro esse slide para vocês, que é nada mais, ó, artéria renal, flechinha de entrada, entrou o sangue. Bateu aqui no glomérulo, voltou aqui, tá? Então, voltou quem? Hemácia e proteína. Voltou para onde? Para o corpo. Artéria eferente, que vai mandar isso para as veias renais para sair para o corpo. Por quê? Porque, repetindo, hemácia e macromolécula de proteína não é para entrar no rim, tá? E aí aqui vai tendo as flechinhas, né? Então, olha, aí tem os nomes para vocês. Túbulo contorcido proximal, túbulo contorcido distal, que já está tudo emendado aqui, agora vocês já sabem o porquê. E essa região aqui, que é o ducto coletor, que vai excretar o xixi. Tá? E aqui a gente tem a alça de Henle,
que também é a alça néfrica, né? Que também já falamos sobre ela, tá? Então, quais são as etapas, né, de funcionamento do rim? São 3: filtrar, reabsorver e excretar ou secretar, tanto faz o nome, né? Tudo isso para quê? Para manter aquilo que eu já falei para vocês, o equilíbrio, o volume de sangue dentro do nosso corpo em equilíbrio. Além disso, mantém também o pH do nosso sangue. Vamos falar um pouquinho do bicarbonato, é ele que ajuda a manter esse pH e vai ajudar a manter então a nossa pressão arterial. O bicarbonato, nós já falamos sobre ele na aula de digestório. Lembra quando o alimento sai do estômago, o bicarbonato atua ali para tornar o alimento menos ácido e neutralizado para continuar no intestino para ser reabsorvido pelo nosso corpo. Aqui, mesma coisa. O bicarbonato ele não faz parte do sistema renal, mas o sistema renal reabsorve ele imediatamente para dentro do nosso corpo através da corrente sanguínea para que não se perca, porque esse bicarbonato andando na nossa corrente sanguínea, navegando ali, ele vai pegar o gás carbônico e ajudar esse gás carbônico a sair através do sistema respiratório para fora do nosso corpo. Tá? Então, bicarbonato 2 vezes, então, nós vimos, né? No respiratório, que eu acabei de colocar para vocês, que ele vai mandar o CO2 para fora. No digestório, que ele vai neutralizar a acidez do estômago. E o nosso rim, ele reabsorve para pegar esse carbonato e jogar ele na corrente sanguínea. Então, acho que fica bem claro isso também para vocês, tá? Então, aqui fica escrito tudo que eu já falei, como sempre, né? Não gosto de ficar lendo, vocês sabem disso, eu prefiro explicar, que fica muito mais claro, muito mais fácil. Deixa eu mudar. Aí aqui, para a produção de urina, mais um slide esquemático, que também agora vocês conseguem entender muito melhor o que está aqui. Vou repetir, né? Uma outra parte aqui. Aqui, a alça néfrica, né? Então, o lado descendente só vai reabsorver água e o lado ascendente só vai reabsorver sódio, tá? E aí, continua aqui, existe mais alguma coisa que é eliminada? Sim. Só um parênteses. Quando a gente toma drogas em geral, por isso que, por exemplo, a gente tomou um determinado remédio. Esse remédio ele vai fazer efeito, vai ser reabsorvido para ir, sei lá, para dentro das nossas células, fazer o papel bioquímico dele, e o excesso não vai passar por todas essas vias, já vai ser jogado aqui, ó, direto para ser eliminado. Então, é por isso que falam que cerveja é diurética. Não é diurética nesse sentido do positivo, do bom. Vai fazer a gente eliminar mais xixi, porque ele não vai passar por todas essas etapas, o sangue já vai eliminar ele direto aqui no ducto coletor. Entenderam? Vai ser excretado, diretamente, já vai ser urina. Então é por isso que o nosso xixi fica com uma cor diferente em relação aos remédios, e é por isso que a gente, quanto mais a gente bebe, mais vontade a gente tem de ir ao banheiro, porque o meu corpo ele é inteligente, ele sabe que aquilo é tóxico, então ele vai eliminar o mais rápido possível. Por quê? Porque senão ele vai danificar o fígado. E o nosso fígado ele é fundamental para nós, né? Ele tem 500, é sério, ele tem 500 funções dentro de nós, então ele é fundamental, tá bem? Aí, gente, acabou. Bom, eu vou abrir o microfone agora, só um minutinho, tá? Então, vocês estão com o som aberto e eu estou aberta a perguntas. Laura, ano passado a gente teve a mesma matéria com você, não foi? Sim, que foi em fisiologia, é isso? Me ajuda, Isso, Mariana. tem até os resumos salvos aqui, tudo certinho. Tá, eu achei que a gente ia ter de novo. Então tá. Laura. Oi, Júlia, pode falar. Essa matéria vai ser só para B2 ou é para B1 também? Essa matéria, ela é de B1. É que não deu tempo de eu dar.
Vocês foram a única sala que eu não consegui. Lembra que teve aquela festa do carnaval lá? Uhum. Então, e aí depois, além do carnaval, entramos no nosso recesso do corona, tá? Então, essa aula, ela é de B1. Essa aula, eu devi ela para vocês, tá? O que eu ia perguntar para vocês? Até aqui, ficou claro? Laura, Sim. no caso da cerveja, ela chega a entrar e ela entra por onde para cair já depois direto no ducto coletor? Sabe esse último slide? Peraí que eu vou ter... eu não vou conseguir agora. Sabe esse último slide que eu mostrei da urina? Sim. Então, a artéria... Você está enxergando minha mão? Sim. A artéria, ela passava aqui e os ductos, os túbulos aqui. E aí depois a gente tinha um final aqui que era o ducto coletor. Então o sangue já manda ela direto para o ducto coletor. Ah, entendi. Tá? Oi, Fran. Oi. Tá. Mais alguma pergunta? Aí para B1 fica matéria de digestório e de urinário. E de urinário, E aí eu ainda vou dar para vocês, tá? Aquela parte de renina, etc, que eu ainda tô devendo. A gente vai falar de baroreceptores e tal. É aquilo tudo que eu já expliquei para vocês, o porquê que eu não vou falar tudo hoje. É muita coisa, tá? E é isso. Tudo isso que eu já não sei se alguém não ouviu, tá? Porque eu sei que temos aqui 14 alunos e a sala de vocês, então, tá faltando mais ou menos aí uns 7 ou 8 alunos. Que não se preocupem, deixem isso claro para eles, que isso aqui está sendo gravado e assim que acabar, eu vou gerar e vou mandar lá no e-mail de vocês. Tá? Vou gerar um link. Talvez fique pesado, porque é aquilo, né? A gente já está aqui há 1h10. Mas, independente disso, isso vai estar disponível para todos, tá? Perguntas? Gabriel, minha aula hoje foi um pouquinho melhor? Ótima, adorei. Continue assim. Chamei você lá, você viu, né? Eu vi. Gente, a Laura, na hora que ela começa a falar do homem e da mulher, eu não aguento, gente. Eu começo a rir, eu não aguento. Então, meu Deus. mas tem uma coisa, né? Quando eu tô na sala de aula com vocês, eu não tô sendo gravada, né? Pelo menos eu espero que não. E eu não tenho um marido escutando, né? Agora vocês imaginam fazer palhaçada. Gravado com o marido escutando, aí ele fica bravo. Não, eu só espero que a gente volte antes do reprodutor, porque eu quero ter uma aula presencial da Laura no reprodutor. Aí vai ser... Alguém me pediu alguma coisa aqui, peraí. Laura, você poderia mandar um vídeo aula do digestório? Claro, gente. É só ter tempo de gravar com o maior prazer. Se vocês quiserem, a gente faz aí um... Por favor. Pode? Então tá. A gente vai ter esse tempo, porque a gente não tá tendo prática, a gente não tá tendo prova, né? Então, claro, vou até anotar aqui. Falando em prática, Laura, foi cancelada também ou vai ter? Vai ter quando a gente voltar, né? Vai ter prática? Porque assim, a teoria, acho que a gente está conseguindo suprir tranquilamente, vocês concordam? Não está tendo nenhum problema. Agora a prática, é óbvio que não. Então, assim, eu já até anotei aqui nas minhas coisas, hoje eu já comecei a pegar peças iguaizinhas, nossa, porque se precisar a gente faz uma prática online, não vejo problema nenhum nisso. Mas eu vou segurar isso na manga, né? Porque é muito fácil a gente fazer uma prática quando voltar. O problema é que a gente não sabe. O pico, né? Abril a gente não volta, isso é certeiro, gente. Né? Qualquer um de nós sabe que não. Porque o pico vai se dar no final de abril.
Então, agora, vamos voltar em maio? Aí a gente tem que esperar os acontecimentos, aí eu não sei, né? Bom, vocês lembram que essa aula é quinzenal, né? É verdade. Meu Deus. Semana que vem vocês ficam com a Lu. Ah, semana que vem a Luciana e as comidas dela, meu Deus. Ô, Laura, você sabe se os outros professores vão usar o Zoom também para dar as aulas Todos. online? Todos. Tá. Ó, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou parar de gravar, tá? Pra gente parar e a gente vai continuar conversando, tá bom?